Olá, gente! Aqui quem está falando é a Paloma, do canal Estudantes de Farmácia. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre vias de administração de medicamentos. Bom, então nós vamos falar, o que é a via de administração e quais os tipos de vias e seus exemplos. Então, o que é via de administração? Nada mais é do que como o medicamento ele entrará em contato com o organismo para exercer a sua atividade farmacológica. Quando pensamos em via de administração, nós temos que nos atentar para 3 pontos. Primeiro, o objetivo a ser alcançado. Se nós queremos que o medicamento faça um efeito sistêmico, nós utilizaremos um tipo de via de administração, como por exemplo, via endovenosa. Se queremos que o medicamento faça um efeito local, nós utilizaremos outro tipo de via, como por exemplo, tópica. Segundo ponto, as propriedades do medicamento. Existem medicamentos que são incompatíveis com determinados tipos de via de administração. E o terceiro tópico, as condições clínicas do paciente. Se o paciente, por exemplo, estiver desacordado, será que a via de administração oral é a melhor via para se administrar o medicamento nesse paciente? Então, nós temos que levar em conta esses 3 tópicos. E agora, começando a falar sobre os tipos de via, a primeira via dela é a via oral. Então, na via oral, os medicamentos são administrados pela boca, e é a via mais utilizada, além de ser bastante confortável e, em sua maioria das vezes, não apresenta dor. Nós podemos utilizar os medicamentos na forma de líquido, de cápsula, de comprimido, e é importante destacar que pessoas que apresentam náuseas, vômitos, ou que têm dificuldade de engolir, talvez por uma inflamação na garganta, não é muito adequado utilizar a via de administração oral. Daí nós teríamos que optar por outra via de administração. Via sublingual, que consiste em colocar o medicamento embaixo da mucosa sublingual, onde ele vai ser absorvido, e comparado com a via oral, a via sublingual tem um grau de absorção muito maior, muito mais rápido. Então, os medicamentos administrados por essa via, eles podem promover o efeito sistêmico em curto espaço de tempo, além de se dissolver rapidamente e, claro, eles não deixam resíduos na boca. Além disso, vale a pena destacar que medicamentos que são administrados por via sublingual, em sua maioria das vezes, são administrados em casos de urgência, como, por exemplo, em algum caso de ataque cardíaco, quando o medicamento ele tem que chegar rapidamente no coração. Entretanto, vale destacar que nem todos os medicamentos podem ser utilizados, podem ser administrados por essa via. E quando eles são administrados por essa via, vem descrito na bula ou então na sua caixinha, conforme a imagem aí no slide. Vias retal e vaginal. Então, na via retal, os medicamentos eles são administrados através como supositórios. Essa via ela pode ter um efeito sistêmico, um efeito local, mas infelizmente não é muito utilizada, talvez pela ligação, algumas pessoas alegam incômodo, algumas pessoas têm preconceito, então não é muito utilizado. Já os medicamentos de uso vaginal, eles se apresentam na forma de creme, supositório, gel, pomada, soluções, e eles são administrados através de um aplicador. Vale a pena destacar também que alguns medicamentos que induzem o trabalho de parto, eles são administrados pela via vaginal, como por exemplo o Prostin. Agora, começando a falar um pouquinho sobre as vias injetáveis, vamos começar falando sobre a via intravenosa. Também conhecida como endovenosa, consiste na administração diretamente do medicamento direto na corrente sanguínea. Então, assim, se compararmos com a via oral, com a via sublingual, a via intravenosa ela é muito mais rápida, porque o medicamento ele não vai precisar ser absorvido, ele já vai estar direto na corrente sanguínea. É importante destacar que alguns medicamentos que são utilizados nessa via, eles são administrados por ela porque eles são incompatíveis, como por exemplo com a via oral. Via intramuscular consiste na administração do medicamento diretamente no músculo. E assim, dependendo do medicamento, a administração
ela pode causar dor. Então, aí nós temos como exemplo anticoncepcionais injetáveis. E claro, né, se comparado com a via intravenosa, a via intramuscular, ela tem um efeito mais lento, não é um efeito tão imediato assim. Via subcutânea, que é a administração do medicamento no tecido abaixo da pele, e é utilizado para administração de vacinas, como por exemplo antirrábica, vacina de sarampo, alguns anticoagulantes como a heparina e também a administração da insulina. Via intradérmica consiste, os medicamentos eles são administrados na parte derme, nessa parte aqui, na parte derme que fica abaixo da epiderme, e nós utilizamos esses medicamentos em pequenos volumes, né, e geralmente são para administração de vacina BCG, ou então para a realização de prova de hipersensibilidade, como o PPD. Via transdérmica e intratecal. Os medicamentos administrados pela via transdérmica, eles são através de um adesivo, conforme essa imagem aqui, e esses medicamentos eles podem ser administrados de forma gradativa, né, lentamente, de forma constante, por bastante tempo. Então, nós temos aí como exemplo a nitroglicerina, a escopolamina e, claro, a nicotina, que é muito utilizada para tratamento de pessoas que querem deixar de ser fumantes. Já a via intratecal, conforme mostra nessa imagem aqui, o medicamento está na agulha, né? Então, essa agulha vai ser inserida entre as vértebras na parte inferior da coluna vertebral. Então, nós podemos utilizar aí por essa via anestésicos e analgésicos. E por que nós utilizamos essa via, né? Porque às vezes é necessário que o medicamento produza um efeito rápido ou até mesmo um efeito local, como por exemplo no cérebro ou na medula espinhal ou nos tecidos que os envolvem, como por exemplo nas meninges. Eles são muito utilizados para tratamento de infecções nessas estruturas. Via tópica, geralmente utilizada para tratamento de afecções na pele ou mucosas, ou seja, alergias, talvez o machucado. Esses medicamentos podem ser apresentados nas formas de pomada, de gel, de creme, e são efeito deles local, naquele local em que se passa o medicamento. Via ocular consiste na administração do medicamento nos olhos. Esses medicamentos podem ter, em sua maioria das vezes, um efeito local, e eles podem ser utilizados para fins de diagnóstico e terapêuticos. Via otológica, os medicamentos eles são administrados no canal do ouvido, né? Então eles são muito utilizados para tratamento de inflamação, de infecção. Nós colocamos aqui alguns exemplos, como a hidrocortisona, o ciprofloxacino e a mesocaína. Eu coloquei aqui o Cerumin, que é um medicamento utilizado por essa via, administrado por essa via. Ele é um emoliente, ele amolece a cera do ouvido e ele é muito utilizado quando nós vamos fazer uma lavagem no ouvido. A gente usa ele uma semana, uns dias antes, para poder amolecer a cera para depois ser feita a lavagem. O interessante é que esse medicamento ele pode ser comprado sem receita médica em qualquer farmácia. Via nasal, esses medicamentos, eles podem, em sua maioria das vezes, são utilizados para um efeito local, mas também podem sofrer efeitos, também pode fazer efeito sistêmico, então eles se apresentam nas formas de gotas, de spray, de aerosol. E assim, alguns exemplos são os vasoconstritores, anestésicos, corticóides. É importante destacar que se esses medicamentos forem absorvidos, eles vão entrar na corrente sanguínea e vão fazer um efeito sistêmico. Coloquei aqui em destaque o Nelsoro, o cloridrato de nafazolina, porque muitas pessoas usam esse medicamento de forma indiscriminada, usam de qualquer maneira. E assim, esse medicamento, ele causa efeitos no organismo, ele pode causar sim efeito adverso. Em alguns deles pode ser até mesmo uma irritação no nariz. Algumas pessoas já indicaram que tiveram náuseas, tiveram cefaleia. Então assim, vamos tomar cuidado ao utilizar esse medicamento. E por último, a via inalatória. Então assim, quando nós falamos de medicamentos que são administrados pela via inalatória, nós temos que ter em mente que esses medicamentos eles têm que ter partículas menores, partículas pequenas, principalmente se comparados pela via nasal. Por quê? Justamente porque esses medicamentos eles vão passar pela traqueia para chegar no pulmão. Então, assim, a profundidade atingida pelo medicamento administrado por via inalatória nos pulmões vai depender do tamanho das suas gotículas, né, das suas partículas. Então, claro, quanto menor for a partícula, maior será o alcance de profundidade e, consequentemente, vai aumentar a quantidade de medicamento absorvido. E uma vez absorvido,
vai entrar na corrente sanguínea. E aqui eu coloquei como exemplo antiasmáticos e alguns anestésicos gerais. Bom, gente, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado, espero que essa aula tenha sido de grande aprendizado, tenha sido uma aula produtiva, que eu tenha sanado muitas dúvidas. Bom, e se você gostou, não esquece de seguir as nossas redes sociais, não esquece de se inscrever no canal, de curtir o vídeo. E é isso, até a próxima. Um beijo, tchau, tchau!